Boa noite, irmãos. É muito bom poder estar encontrando vocês virtualmente mais uma vez. Coração ansioso para que a gente possa se ver pessoalmente de novo. Mas nessa noite eu quero te convidar a participar desse culto conosco, a louvar ao Senhor. Quero te convidar nesse momento a fazermos uma oração para iniciarmos nosso culto. Feche seus olhos. Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, mesmo em meio a tantos dias que às vezes passamos por dificuldades, ficamos em casa, pensando nas coisas, preocupados com as pessoas que estão sendo expostas a essa doença, essa nova doença que nós não conhecemos bem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor, mais uma vez, está nos dando de louvarmos o Teu nome, de estudarmos a Tua palavra. Senhor, que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente, Pai, voltados para esse momento. Que toda a nossa atenção esteja aqui. Possamos oferecer um culto agradável ao Senhor, cantar louvores de coração, um coração verdadeiro, quebrantado, Pai, no nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, nos usa, no nome de Jesus, Pai. Pai, tudo vem de Ti, Senhor. E nesta hora nós queremos devolver a Ti, no nome de Jesus. Amém. Rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz,
Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente.
aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, Senhor. Receba, ó Pai, os nossos louvores. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É o meu desejo nesse momento. Estava ali pensando enquanto cantávamos, que já entramos no 4º mês desse distanciamento social. Há 4 meses que nós não nos vemos pessoalmente. Às vezes encontramos com alguns irmãos na rua, mas muito rapidamente. E o nosso desejo é que essa pandemia possa passar rápido, para que possamos então juntos estarmos louvando, adorando o nome do Senhor. Esse Deus que é santo, santo, santo. Esse Deus que nos chamou, nos acolheu e nos salvou. Eu quero então nesse momento, queridos, orar, pedindo ao Senhor que Ele venha falar conosco através da sua palavra, essa palavra que é viva, que é poderosa. E o meu pedido e desejo é que você, em casa, não se distraia nesse momento, não converse, não vá a nenhum outro lugar, mas como se você estivesse aqui no templo conosco, você estivesse atento à palavra do Senhor, que quando ela é lida e pregada, é o Senhor falando conosco. Então eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a bênção e a graça do Senhor sobre nós. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos, alguns irmãos, para transmitirmos, Senhor, louvores à Tua palavra, àqueles irmãos que estão em suas casas. E nós então queremos rogar que o Teu Espírito Santo ministre agora a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Que ela encontre corações férteis, que ela encontre corações sedentos, que ela encontre corações abertos para o entendimento da Tua palavra. E então, esta palavra que é do Senhor, que é poderosa, que transforma, possa agir em nosso coração, agir no coração de todos aqueles que nos veem nesta hora, mesmo remotamente, Pai, mas sabemos que Tu tens poder para agir de uma forma sobrenatural. A distância nunca foi problema para o Senhor. Tu ages independente de qualquer coisa e de qualquer situação. Por isso rogamos humildemente que o Senhor fale conosco nesta noite. Esta oração nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abra comigo a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, conta-nos uma história de um paralítico que foi colocado na presença de Jesus por 4 amigos de uma forma muito inusitada, de uma forma não muito natural. Mas o fato é que aquele homem então teve a oportunidade de estar diante de Jesus, e Jesus então pôde abençoar a vida daquele homem.
O texto diz para nós que Jesus estava em casa ensinando, e Lucas, nesse texto que eu citei aqui, que é a nossa reflexão desta noite, Lucas vai dizer que no versículo 17, ele estava em casa, ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as partes, tanto da Galiléia quanto da Judéia e também de Jerusalém. E eles estavam então ali ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus ensinar. Interessante que, na maioria das vezes, quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus está a falar com pessoas não muito confiáveis, pessoas de caráter duvidoso, pessoas que são chamadas de pecadores ou pecadoras, porque Jesus tinha uma empatia para com esse tipo de gente, pessoas que eram marginalizadas, pessoas que eram excluídas da sociedade. A Bíblia vai dizer que Jesus ele se aproximava dessas pessoas com todo amor, com todo carinho, e ele era muito criticado por isso, porque ele conversava com pecadores, ele conversava com publicanos que eram considerados pecadores, ele conversava com prostitutas, ele comia junto com publicanos e pecadores. Tanto é que lá em Mateus capítulo 11, ele mesmo vai dizer que ele era chamado, ele era muitas vezes reconhecido como amigo de publicanos e pecadores. Jesus tinha esta missão, né? Jesus veio para aqueles que realmente precisavam, aqueles que reconheciam a sua necessidade, e então, vendo em Jesus essa possibilidade de mudança, essas pessoas então se quedavam, e Jesus estava sempre disposto a abençoar essas pessoas. Mas o texto que nós lemos, principalmente o Evangelho de Mateus, vai dizer que Jesus, ele tinha neste lugar, possivelmente outras pessoas, é lógico, mas nesse lugar havia ali fariseus e mestres da lei. Mestres da lei eram pessoas mais importantes, eram religiosos, eram pessoas que eram consideradas pessoas santas, pessoas cumpridoras da lei. Eles eram separados dos pecadores, eles se consideravam separados dos pecadores, e Jesus estava ali também ensinando aquela gente. E a Bíblia vai dizer isso, que ele estava ensinando. No versículo 17 vai dizer que ele estava ensinando, porque esse foi e ainda é o principal foco de Jesus. A marca principal do Evangelho, a marca principal do ministério de Jesus aqui na terra era ensinar, era pregar a palavra, era pregar o Evangelho de seu Pai. Embora fazendo isso, ele também abençoava pessoas, ele fazia milagres, ele curava enfermos, enfim, havia poder em Jesus para fazer tudo isso. Mas o seu ministério principal era ensinar, era falar, era pregar. E ainda hoje, agora não mais pessoalmente, mas ainda hoje, o ministério de Jesus, que foi dado à igreja, o ministério de Jesus foi dado aos apóstolos no início, e a igreja, que logo após a sua ascensão aos céus, a igreja foi fundada no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e essa missão de ensinar, de pregar o Evangelho,
foi dada à igreja pelo próprio Senhor Jesus, quando ele disse aos seus discípulos que eles deveriam ir e pregar o evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a missão de Jesus, que era ensinar, quando ele estava pessoalmente aqui na terra, continua a mesma, através de nós, através da igreja. É aquilo que nós estamos fazendo hoje, aqui neste lugar. É aquilo que várias igrejas têm feito em todo o território nacional e também em todo o mundo, ensinando a palavra de Deus. É como se Jesus estivesse falando através de nós a sua palavra, os seus ensinos. E Jesus então estava ali, ensinando naquela casa, possivelmente a sua casa em Cafarnaum. E de repente, o texto vai dizer, porque a casa estava muito cheia, muitas pessoas estavam ali, não havia mais lugar para se entrar naquela casa, porque uma grande multidão estava ali, não somente esses fariseus, esses mestres da lei, mas possivelmente muitas pessoas estavam ali, porque onde Jesus estava, as multidões estavam junto, porque a palavra de Jesus atraía, mas as multidões também estavam atrás dos milagres, daquilo que o Senhor Jesus poderia fazer para elas, não somente os seus ensinamentos. O versículo 19 vai dizer para nós, então, que aparece 4 homens trazendo um paralítico para que Jesus pudesse curá-lo. O versículo 18 e o versículo 19 vai nos mostrar isso, que aquele homem chega conduzido por alguns amigos, e eles então tentam introduzir aquele homem aonde Jesus estava, mas eles não conseguiram, porque a casa estava cheia. E eles tiveram então aquela ideia de abrir o telhado da casa, o eirado, e descer o homem na maca, amarrado. Essa foi a ideia que eles tiveram, a única maneira que eles tiveram de levar Jesus aquele homem, levar aquele homem até Jesus. E o versículo então 19 vai dizer isso: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, ou seja, o telhado da casa, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Eu vejo aqui a perseverança desses homens. Eles chegaram e viram as dificuldades, mas eles persistiram, eles arrumaram um jeito e colocaram então aquele homem, amigo deles, possivelmente, diante de Jesus. E Jesus então tem, olhando aquela cena, aquela reunião sendo interrompida, Jesus então olha aquela cena, aquele homem descendo na sua frente, e Jesus então, no versículo 20, Lucas vai dizer que Jesus olhou e não viu somente aquela maca descer. Jesus viu fé na vida daqueles homens. O versículo 20 vai dizer isso: vendo-lhes a fé. Jesus então observou não somente aquela cena, mas ele observou o coração daquelas pessoas, o coração daqueles homens, o coração do paralítico, e ele viu fé na vida daqueles homens. E Jesus então toma uma atitude que eu penso que deixou todos sem entender, porque todos esperavam que Jesus curasse aquele homem, como ele curou tantos outros. Mas Jesus, no versículo 20, o texto vai dizer para nós que ele olha para aqueles homens, olha e vê fé no coração daqueles homens, e ele diz ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados.
Você já imaginou a frustração daqueles amigos e a frustração daquele homem paralítico? E a gente então não vê nenhuma reação, a gente não vê nenhuma reação de euforia, a gente não vê nenhuma reação de pessoas que estavam alegres por aquilo que Jesus falou àquele homem, ou seja, Jesus perdoou os pecados daquele homem. Não houve nenhuma reação positiva, pelo contrário, o que houve foi reação negativa dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus. Eles então começaram a razoar, eles começaram a pensar, eles começaram a murmurar, eles começaram a falar em baixo uns com os outros. Que negócio é esse? Que homem é esse que pensa que pode perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Eles não se alegraram com aquela possibilidade daquele homem ter os seus pecados perdoados. Aquilo não alegrou nem os fariseus, nem os escribas, e nem alegrou a multidão que estava ali. E ainda faz com que aqueles homens comecem a murmurar, comecem a arrazoar nos seus corações essa blasfêmia. Eles diziam: esse homem está blasfemando contra Deus, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E eles estavam certos. Somente quem pode perdoar pecados é Deus. Só que eles não entendiam que quem estava diante deles era o próprio Deus. Era o próprio Deus que se encarnou. É o próprio Deus que veio habitar entre nós. Eles não reconheceram em Jesus eles não reconheceram a divindade de Jesus. Eles não reconheceram que aquele que estava diante deles era o Messias prometido pelos profetas, prometido nos Salmos, prometidos na Torá, nos livros da lei. Eles não perceberam que aquele que estava diante deles, sim, poderia perdoar pecados. E Jesus, então, o texto vai dizer que Jesus percebe essa atitude desses homens, esse cochicho, esse burburinho, e Jesus, então, pergunta para eles, no versículo 22, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Jesus, então, percebendo, Jesus faz essa pergunta para aqueles homens: o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou curar enfermidades? E Jesus então continua, ele diz assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade para perdoar pecados, para que vocês percebam que quem está diante de vocês é o próprio Deus, eu mando então ao paralítico, eu ordeno então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E vai para casa. E o versículo 25 então vai dizer para nós que imediatamente, ou seja, foi algo instantâneo, após a ordem de Jesus para que aquele homem então se levantasse, tomasse o seu leito e fosse para a sua casa, versículo 25 diz que imediatamente ele se levantou diante deles, ele ficou de pé diante deles, e ele tomou o seu leito e voltou para a sua casa glorificando a Deus. Você vê que nem aquele homem, quando Jesus disse para ele: estão perdoados os seus pecados, pelo menos não há relato bíblico que aquele homem tenha glorificado a Deus. Nem as multidões glorificaram a Deus, nem os escribas e fariseus glorificaram a Deus. Mas quando Jesus cura aquele homem, ele dá glória a Deus, ele sai e vai para a sua casa glorificando a Deus. E o versículo 26 vai dizer para nós, irmãos,
que não somente ele, mas todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. E eu olho para esse texto nessa perspectiva, e eu percebo que isso tem muito a ver conosco hoje. Quando nós buscamos a Deus, nós não estamos satisfeitos com as coisas que Deus tem feito na nossa vida, nós não estamos satisfeitos muitas vezes com o perdão dos pecados que Ele nos concedeu, nós estamos também procurando apenas e tão somente milagres, ações sobrenaturais de Deus, e aí sim nós glorificamos a Deus. Nós tomamos a mesma atitude daqueles homens, daquele paralítico e de toda aquela multidão que ali estava, porque o versículo 26 vai dizer para nós que eles ficaram atônitos, boquiabertos e davam glórias a Deus. O Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E eu quero não somente falar isso para mim hoje, mas falar para você, como tem sido a sua vida de adoração diante de Deus, diante dos problemas da sua vida, diante das situações que você vive. Você tem glorificado a Deus porque Ele é Deus, ou você só o glorifica quando você recebe algo dEle? Como fez aquela multidão e aqueles homens que ali estavam. Jesus, então, amados, Ele perdoou os pecados daquele paralítico, mas também curou a sua paralisia, e todos deram glórias a Deus. Mas se você continuar comigo, ainda no capítulo 5, a partir agora do versículo 27, você vai ver que Lucas vai narrar o chamado e a conversão de Levi. Neste caso aqui é Mateus. Quando a gente lê Mateus falando desse texto, se torna mais claro para nós, porque é Mateus citando a sua própria história. Você pode ver isso em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, quando Jesus então sai dali, daquela casa, o texto vai dizer que, passadas essas coisas, saindo, viu um publicano. Jesus viu um publicano chamado Levi, e esse Levi é o mesmo Mateus que escreveu o primeiro evangelho que nós temos aqui na relação da Bíblia, e ele era um publicano. O que era o publicano? O publicano eram os cobradores de impostos, eram aquelas pessoas que eram consideradas pecadores. Você sempre, na maioria das vezes, vai ver a palavra publicanos associada a pecadores, porque eles eram considerados pecadores, porque eles estavam a serviço de Roma, e eles cobravam o imposto, o tributo de maneira abusiva. Você lembra de Zaqueu, que também era um publicano, e ele também roubava, mas Jesus olha para aquele homem, um pecador, um publicano, um homem que não era bem visto. Jesus então chama aquele homem, o texto vai dizer, chamado Levi, que ele estava sentado na coletoria, onde ele recolhia os impostos, e ele diz para Levi, ele diz para Mateus: segue-me. Lembra que no início eu falei que Jesus gostava de gente pecadora? Jesus gostava de gente que outras pessoas não gostavam. Aqui Jesus não somente vê aquele homem, mas ele chama aquele homem para que aquele homem pudesse segui-lo. E o texto vai dizer que ele se levantou na mesma hora, deixou tudo, deixou a coletoria, talvez com outras pessoas que estavam lá, outros cobradores de impostos que estavam lá, e começou a seguir o mestre.
Mas ele, não satisfeito com isso, o versículo 29 vai dizer para nós que ele dá um banquete na sua casa, que Mateus ou Levi, ele dá um banquete em sua casa, e o que ele faz? Ele convida os seus amigos publicanos, ele convida os seus amigos pecadores. Como ele era considerado pecador, ele chamou também os publicanos. Você vê isso no versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Jesus estava lá. Levi ofereceu esse banquete para Jesus. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Jesus agora está na mesa, junto, comendo com um pecador, com um homem que era considerado pecador, com um homem que era considerado alguém que não tinha nenhuma relação com Deus. E é esse homem que Jesus vai chamar, é esse homem que Jesus vai chamá-lo a segui-lo, e é esse homem que Jesus vai fazer dele um discípulo. Versículo 30, os fariseus e os seus escribas murmuravam, mais uma vez eles murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Eles perguntam para os discípulos de Jesus: por que o vosso mestre, ele come, ele bebe, ele está junto com publicanos e pecadores? Porque aquilo para eles era algo inaceitável. E possivelmente os seus discípulos não souberam responder. Os seus discípulos ficaram sem resposta, ficaram calados. E quem responde é o Senhor Jesus. No versículo 31, respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amados, essa é a história, uma está ligada à outra, porque Jesus ali perdoa o pecado daquele paralítico, ele cura aquele paralítico, e saindo dali, ele encontra Levi, que era um pecador, que era um publicano, e vai comer com ele, vai estar com ele, e ali na sua casa, ele tem a oportunidade de falar com outros publicanos, outros chamados, considerados pecadores, porque essa era a missão principal de Jesus. Ele vai dizer que Jesus veio para os doentes, não veio para aqueles que se consideram saudáveis, mas que na verdade estão doentes espiritualmente. Isso aqui, queridos, é um ensinamento para a igreja do Senhor Jesus hoje, para cada um de nós que fazemos parte da igreja de Jesus. Nós também precisamos acolher, nós também precisamos ser conhecidos como amigo de pecadores, como amigo de publicanos. Nós muitas vezes fazemos como os escribas e fariseus, nós nos distanciamos dessas pessoas por causa da nossa reputação, mas Jesus não estava preocupado com a sua reputação, Jesus estava preocupado em salvar as vidas, em curar as vidas, em manifestar a sua graça e o seu poder sobre aqueles que estavam necessitados, sobre aqueles que eram considerados pecadores. Queridos, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. E a mensagem da igreja hoje precisa ser essa: Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio a esta terra para salvar pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que Jesus veio à terra para salvar os pecadores, e ele se considerava o principal dos pecadores. Mas os homens queriam ver sinais, e muitas vezes hoje nós queremos ver sinais, e por querer ver sinais, nós negligenciamos o ensinamento da palavra de Deus como igreja do Senhor Jesus. Diante disso, queridos, eu quero então, rapidamente, aplicar essa palavra ao nosso coração.
Porque eu e você, nós somos pecadores. Eu e você ainda somos pecadores, mas hoje nós somos pecadores que foram alcançados pela graça divina, pelo amor divino, pela misericórdia de Deus. Mas Jesus continua ainda, através de nós, querendo nos usar para que a sua mensagem continue viva nesta terra carregada de pecado, nesta terra carregada de iniquidade. E o que eu posso extrair, o que eu quero extrair comigo, para mim e para você nesta noite, aplicar na nossa vida, eu quero dizer, em primeiro lugar, que o Jesus que estava ensinando pecadores, Ele continua ainda hoje ensinando pecadores. Como eu disse, Ele continua ensinando através da sua igreja. E o papel principal da igreja é anunciar, ensinar o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho verdadeiro, não somente falar, pregar, mas viver o Evangelho do Senhor Jesus, para que as pessoas então possam olhar para a sua vida, olhar para a minha vida e ver Jesus através de nós, e então serem ensinados através daquilo que falamos, daquilo que professamos, mas também daquilo que fazemos. Jesus continua ainda ensinando pecadores, e eu e você somos peça fundamental, peça fundamental nesse tempo da igreja, porque Jesus continua ensinando através da sua igreja, e a sua igreja não pode se calar, a sua igreja não pode se amedrontar, a sua igreja não pode se desviar da verdade do Evangelho. Você não pode se desviar da verdade do Evangelho. Você precisa conhecer os ensinos de Jesus, para que você não possa ser enganado por falsos mestres, por falsos profetas, porque hoje, o mundo de hoje, como o mundo de antigamente, continua cheio de falsos profetas, que pregam tudo, mas não pregam a palavra, não ensinam a palavra. Eles têm motivos variados, mas não o motivo de salvar pecadores. Pense nisso. Jesus continua ensinando pecadores e continua fazendo isso através da sua igreja. Eu entendo ainda que o Jesus que perdoou os pecados daquele homem, Ele continua ainda hoje perdoando pecados. A Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele perdoou os pecados daquele paralítico e Ele continua perdoando pecados, Ele continua perdoando os nossos pecados e Ele continua perdoando o pecado da humanidade. Esse Jesus não mudou, Ele continua perdoando pecadores. Ele continua chamando pecadores ao arrependimento. Ele continua querendo salvar pecadores. E talvez você olhe para a sua vida e se considere um pecador, e você de fato é, como também eu sou. Necessitados somos da graça e da misericórdia de Jesus, mas talvez você olhe para você e não se sinta um pecador. E você está enganado, porque você precisa sim da graça e da misericórdia de Deus. Aquele homem achou que ele precisava somente da sua cura. Aquele homem achava que a sua maior necessidade era andar. Mas Jesus mostrou para ele que a sua maior necessidade não era andar, a sua maior necessidade era ter os seus pecados perdoados. E Jesus então mostra para aquele homem, para todos aqueles que estavam à sua volta, que o mais importante era o perdão dos pecados. E Jesus continua perdoando pecados. Jesus continua ainda hoje perdoando os pecados da humanidade.
Ele continua ainda chamando pecadores ao arrependimento. E Ele também continua chamando a sua igreja ao arrependimento, para que a igreja do Senhor Jesus possa ser atuante, viva nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta frieza espiritual. Não deixe a sua vida espiritual se esfriar. Busque ao Senhor, vá ao encontro de Jesus, busque a presença, a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus continua ensinando através da sua palavra hoje, a palavra que Ele deixou para nós, e Ele continua também perdoando através da palavra, e através da sua igreja que comunica a sua vontade. Jesus continua ensinando pecadores, Jesus continua perdoando pecadores, e Jesus continua ainda curando pecadores. Em terceiro lugar, porque como Ele ensinou, como Ele perdoou e como Ele curou, Ele continua ainda hoje, Ele tem poder ainda hoje, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para ensinar, Ele tem poder para curar. E Ele continua curando hoje, curando não somente nosso físico, mas principalmente a nossa alma. Mas muitas vezes o que nós queremos é ver sinais. Muitas vezes o que nós queremos é ver sinais e maravilhas. Ele sim pode fazer, Ele continua fazendo quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele continua curando pecadores, Ele continua restaurando vidas, Ele continua sim curando doenças, Ele continua curando pecadores. Em quarto lugar, queridos, além de ensinar, além de perdoar, além de curar, Jesus continua chamando pecadores, como Ele fez com Levi, como Ele fez com Mateus. Ele passou na frente daquela coletoria e Ele não viu ali um pecador, Ele não viu ali alguém que roubava e Ele roubava, mas Ele viu ali um homem que precisava da sua graça, e Ele chamou aquele homem para ser seu discípulo, assim como Ele fez comigo e com você. Você conhece a sua história, eu conheço a minha história, eu sei de onde Deus me tirou, você sabe de onde Deus te tirou, porque Ele foi misericordioso, Ele nos chamou, Ele disse: olha, vem e segue-me. E a Bíblia vai dizer que na mesma hora Levi se levantou e seguiu a Jesus, deixou tudo para trás. E Jesus continua chamando pecadores, Ele continua vocacionando pecadores, Ele continua usando pecadores, como Ele fez com Levi, como Ele fez com Mateus, que é a mesma pessoa. E Levi, queridos, ele vai e chama os outros para que pudessem ouvir Jesus, ver o que ele viu, ouvir o que ele ouviu, ter a mesma experiência que ele teve. Ele não guardou a mensagem para si, mas ele deu um banquete em sua casa e chamou os outros, seus amigos, para que eles pudessem ouvir Jesus. E aqui é algo interessante, queridos, e aqui eu estou terminando. Quinto lugar, quinta aplicação que eu quero fazer para mim e para você nesta noite, é que Jesus continua comendo com pecadores. Jesus continua ainda hoje sentado à mesa de pecadores. Jesus continua ainda estendendo a mão a pecadores. Ele não somente ensina, Ele não somente perdoa, Ele não somente cura, Ele não somente chama, mas Ele está junto, Ele está perto. Ele não se ausenta dos pecadores, como muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Jesus não, pelo contrário,
Aqueles que mais necessitavam, eram aqueles que ele mais atendia, eram aqueles que ele mais estava perto, eram aqueles que ele mais se interessava. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos agir como ele. Você tem medo de ser chamado amigo de publicano e pecadores? Então você não pode ser seguidor de Jesus, porque Jesus foi chamado de comilão, de glutão, de beberrão. Ele foi chamado de Beuzebu. Falaram que ele estava endemoniado. E ele era considerado amigo de publicanos e pecadores. O problema é que a igreja hoje, queridos, ela se transformou em algo meio que elitizado. E a igreja hoje não dá mais atenção devida aos necessitados, aos pobres. E nós precisamos retomar esse ensino, esse exemplo de Jesus. Comer com publicanos e pecadores, é estar junto, é estar sentado à mesa, é saber que você poderá ser criticado, como Jesus foi criticado, porque ele estava ali comendo com publicanos e pecadores. Mas essa é a nossa missão no mundo hoje, queridos. Jesus deixou esta missão para nós, a sua igreja, o seu povo. Continuar o ensinamento, anunciando o perdão de Deus em Cristo Jesus, anunciando a cura de Deus em Cristo Jesus, anunciando o chamado de Deus em Cristo Jesus, e dizendo que Jesus ainda continua comendo com publicanos e pecadores. Talvez você tenha andado à procura de sinais, talvez você tenha andado à procura de coisas miraculosas. Certa vez Jesus falou isso, porque as pessoas estavam atrás dele, porque ele fazia sinais, e um grupo de pessoas disse para ele: mostra-nos sinais, e nós vamos crer em ti. Jesus fala para eles: olha, nenhum sinal será dado, a não ser o do profeta Jonas. E que sinal é esse? Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, Jesus, estaria 3 dias e 3 noites sepultado na terra. E ele então fala que esse é o sinal principal, a morte, a sua ressurreição, para nos trazer vida e abundância. Nós vimos na semana passada que Jesus diz assim: olha, está consumado, ou seja, está feito, eu cumpri todas as ordenanças do meu Pai, para que eu e você pudéssemos então ter acesso à presença de Deus. Você que é cristão, Jesus está te chamando, como chamou Levi, para que você possa segui-lo de verdade, para que você possa ser um anunciador do Evangelho. E você que ainda não conhece Jesus, Jesus continua chamando você para perdoar os teus pecados e te dar vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que esta palavra o Espírito Santo possa usar para ministrar o seu coração. Jesus continua ensinando, Jesus continua perdoando, Jesus continua curando, Jesus continua chamando, e Ele continua comendo com publicanos e pecadores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde. Nós vamos cantar para encerrarmos esse momento de culto. Nós aqui no templo, você aí em casa, vamos louvar ao Senhor e assim
encerrarmos este culto. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de experiências com este Jesus, que Ele possa ensinar você, que você possa ouvir a sua voz, que você possa atender o seu chamado, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. É isso que Jesus quer fazer, reinar sobre nós. Toma o teu lugar. Senhor, toma o teu lugar. Reina sobre minha vida. Preenche todos os espaços. Reina sobre minha vida. Preenche todos os espaços da nossa vida. Meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Toma o teu lugar, reina sobre minha vida. Sobre minha vida, toma o teu lugar, Senhor. reina sobre minha Reina vida, sobre nós, Senhor. Reina sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Glória a Deus. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. Restaura a tua igreja, Senhor. Restaura o teu povo, Senhor. Toma o teu lugar. Reina sobre minha vida, reina sobre a minha vida. Toma o teu lugar, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, Aleluia. só tu és o caminho. Sou teu povo, Senhor. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Só tu és o caminho, Toma o Senhor. teu lugar. Só tu és o caminho. Reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar.
sobre minha vida. Ó Senhor, Sobre minha vida. ouça essa nossa Toma o teu canção, Pai, como uma oração. Toma o teu lugar, o lugar que é só teu, em nós, na tua igreja. Tira todos os outros, todas as outras coisas que estão ocupando o teu lugar em nossas vidas, que estão ocupando o teu lugar na igreja do Senhor. E venha reinar sobre as nossas vidas, Senhor. Dirija a nossa vida, dirija a tua igreja, porque só o Senhor é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos oferecer ao Senhor este culto, esse momento de adoração, e rogando a Ti, Pai, que Tu continues a nos ensinar, que Tu olhes para nós e encontre em nós corações ensináveis, corações abertos, que o Senhor continue a nos perdoar, Senhor, continue a cancelar os nossos pecados, que o Senhor continue nos curando, que possamos continuar ouvindo o Teu chamado, o chamado mais precioso, o chamado mais sublime, o chamado mais poderoso que um homem e uma mulher pode receber. É o chamado para Te servir, é o chamado para fazer parte da Tua família, é o chamado para pregar o Teu Evangelho, ser Teu discípulo. Ah, Pai, nos ajuda, queremos ser sim conhecidos como amigos de publicanos e pecadores, queremos ser conhecidos, Pai, como o Senhor Jesus foi conhecido, como Teu Filho foi conhecido. Não queremos, Senhor, olhar para a nossa reputação, acharmos que somos melhores. Toca em nós, transforma o nosso ser. Ah, Senhor, eu quero ser conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Que a Tua igreja possa retornar a esse caminho, ao caminho proposto pelo Senhor Jesus. A igreja. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelas Tuas bênçãos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de cantar louvores ao Senhor. Obrigado pela vida desses irmãos que estão aqui comigo, irmãos preciosos, que o Senhor tem levantado nesse tempo. Usa cada um de nós aqui, Pai. Abençoa as famílias que estão nos vendo, nos ouvindo, aqueles que precisam do Senhor, e fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, Pai. Não deixe o Teu povo, Senhor, se acomodar nessa quarentena. Levanta uma igreja forte, viva, poderosa, transformada, para quando o Senhor permitir que voltemos, nós possamos voltar transformados e cheios do Senhor, transbordantes da presença do Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai, para a glória do Teu santo nome. Te damos glórias porque os nossos pecados foram perdoados. Sim, Pai, Te adoramos
porque desta doença nós fomos curados. Hoje nós somos pecadores resgatados, remidos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Ah, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com a Igreja Evangélica Congregacional de Paracambi. Estejam com toda a Igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a terra. Estejam, Pai, sobre aquelas pessoas que estão sofrendo hoje por causa desse caos que o nosso país está vivendo. Deus, tenha misericórdia do povo brasileiro. Tenha misericórdia desta nação. Tenha misericórdia, Deus, desta nação. Olha para esta nação e sara e cura esta nação. Esta nação, o nosso país, a igreja brasileira, seja reconhecida não pelos escândalos, Pai, mas seja conhecida como a igreja que adora o Senhor Jesus. Que o Senhor possa olhar para nós, Pai, e nos ajudar a glorificar o Teu nome pregando a Tua palavra. Nós oramos assim e pedimos a Tua bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada e, permitindo o Senhor, cá estaremos na próxima semana para louvarmos e adorarmos o Senhor juntos. Amém.